Jesus, toma nas tuas mãos a vida dos teus filhos que estão aqui neste lugar, nesta manhã, na tua casa de oração, Senhor. Queremos nesta manhã, em nome de Jesus, te pedir a tua bênção, a tua graça, a tua unção, o teu toque de glória, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, opera poderosamente, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado. E nesta manhã, nós estamos aqui, Senhor Deus, para receber de ti, ó Deus, os ensinamentos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, através da tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, capacita-nos, ó Deus, a ouvir a tua palavra e guardar em nossos corações, Pai. Toma nas tuas mãos, em nome de Jesus, o teu filho amado. Seja conosco nesta manhã, seja conosco, Pai, na vida de teus filhos e tuas filhas. Ó Deus, enquanto isso, nesta manhã, Pai, visita nossos familiares, visita, Senhor, as pessoas, Pai, ó Deus, que precisam nesta manhã de um toque teu, de um cuidado teu, Senhor, de um livramento teu, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Ó Deus, que precisa de um toque de cura, e nesta manhã o Senhor esteja, Pai, manifestando o teu poder para curar, para libertar, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos para todo sempre. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos ler a palavra do Senhor aqui na Bíblia, onde está escrito aos Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 7, que começa dizendo: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia, Pai. Nós te glorificamos nesta manhã mais uma vez pela tua palavra. De forma especial, Senhor, manifesta o teu poder em nossos corações e opera, Deus, em nossas vidas. Grandemente nós te pedimos e te louvamos e te adoramos para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar neste momento fazendo os louvores. Glória a Deus. E depois estaremos passando ao momento da palavra de Deus, que vai ser o estudo, o complemento do estudo que nós iniciamos. Aleluia. Que o Senhor, de forma especial, continue abençoando a vida de todos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar aquele louvor. Deus, não há como descrever, aleluia, a tua grandeza e o teu poder. Deus, não há como descrever tua grandeza, o teu poder. Não há outro igual a ti. Sim, quando penso, reconheço que foi pago um alto preço.
Jesus, glória a Jesus. A missionária, a pastora Francisca, vai estar assim, tomando o momento da palavra, e nós vamos continuar dando glória a Deus, ouvindo a mensagem, a palavra de Deus, e adorando ao Senhor através do aprendizado, nesta manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. E dizer que para mim, né, é um prazer muito grande poder estar mais uma vez aqui juntamente com os irmãos, e assim para estarmos aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. Aleluia. Nós temos sempre lido, sempre observado a palavra, observado a lei do Senhor. E hoje, mais uma vez, nós vamos estar falando sobre um tema muito importante para as nossas vidas, durante toda a vida, que estaremos falando sobre a prosperidade. Nós começamos no estudo passado, falando um pouco a respeito da prosperidade, como nós podemos ter prosperidade e o que a Bíblia nos ensina também a respeito da prosperidade. Então, nesta manhã, nós vamos aprender mais um pouco. Os irmãos também terão, assim, a oportunidade de falar alguma coisa, de dizer aquilo que pensa ou que acredita também. Porque a Bíblia diz que a prosperidade é algo muito importante para nós. É um conceito que abrange tanto a vida espiritual, material e financeira. Essas três coisas estão juntas. Por quê? Porque o próprio Deus também nos deu, a oportunidade de sermos prósperos em todos os sentidos falando. Às vezes as pessoas acham que a prosperidade é apenas, não, se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser próspero, eu sou próspero. Mas não, a prosperidade também não é apenas o dinheiro, o financeiro, mas é também a nossa vida diária, no meio da nossa família, no meio dos amigos, em nossa casa, na igreja. Tudo isso é prosperidade. Mas como nós vamos abranger a prosperidade, ou vamos ter essa prosperidade? Nós vamos estar falando aqui algumas coisas, lendo alguns temas, algumas coisas que a Bíblia nos fala a respeito. E o objetivo, como já falei, é o quê? Incentivar todos os irmãos a confiar em Deus. Amém. Porque sem o Senhor Jesus, sem Deus, a gente não pode ter nada e nem ir a algum lugar, nem a lugar nenhum. Para sermos prósperos, precisamos ter a benevolência de Deus em nossas vidas. E como nós vamos conseguir? Como vamos alcançar a benevolência de Deus? Buscando, orando, confiando e fazendo aquilo que a Bíblia manda que nós façamos. Então, o primeiro tema é o tempo, a prosperidade é o quê? A Bíblia fala também sobre a prosperidade positiva e a negativa. Quem sabe me dizer qual é a prosperidade positiva ou a negativa? Os irmãos estão com a oportunidade também para falar juntamente comigo, nesta manhã. Quem pode falar alguma coisa a respeito da prosperidade positiva? A prosperidade positiva, no meu ver, é a positiva. É aquela que vai fazer bem, que não vai nos causar dano algum na nossa vida cotidiana. E a prosperidade negativa é aquela que vai trazer algum prejuízo de alguma forma, em algum momento na nossa vida. É o que eu acho. Verdade. E nós temos também mais um pouco a respeito da positiva. A prosperidade positiva é aquela que nós adquirimos com o nosso trabalho, com o suor do nosso rosto. Não através de alguém que vem de lá e te oferece algo e você aceita. Essa prosperidade não é a prosperidade que a Bíblia fala. Porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus, quando formou o homem, Ele deu livre-arbítrio ao homem, fez com que o homem tivesse tudo lá no Jardim do Éden, mas um dia Adão e Eva pecou. Nós já sabemos disso. Adão e Eva pecou e ele fez o quê? Hoje, a partir de agora, vocês vão comer do suor do vosso rosto. Isso significa que nós temos que trabalhar para adquirir o nosso bem, para adquirir uma prosperidade, para adquirir um mantimento para a nossa casa. Mas muitas vezes pessoas acham que tem que fazer qualquer outra coisa e trabalhar de forma negativa
Ou seja, olhando aquilo que é dos outros, pegando aquilo que é das pessoas. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter a nossa prosperidade através do suor do nosso rosto. E desse jeito nós vamos conseguir prosperar. Mas temos ainda alguns tópicos que vamos falar a respeito da prosperidade. Porque a prosperidade abrange um todo, não é apenas o financeiro, como já falei, mas abrange a nossa vida espiritual. Como abrange a vida espiritual? A vida espiritual no sentido de você estar presente sempre na presença de Deus, buscando o Senhor, onde quer que você esteja, lembrar que Deus está vendo a gente. Eu não vejo, os irmãos não veem, mas Deus está vendo. Então nós temos que ter essa fidelidade também. A fidelidade de ser uma pessoa obediente a Deus e respeitar a Deus. Porque quando nós fazemos aquilo que Ele fala, obedecer a sua palavra, nós estamos respeitando a Ele, amando e tendo temor também. Então essa prosperidade também não pode faltar na nossa vida. Temos que ter essa prosperidade. Também a prosperidade financeira, como já falei, nós vamos continuar falando sobre isso. Precisamos observar as nossas coisas, o que fazemos com as nossas finanças. Nós vamos estar falando a respeito disso ainda. A Bíblia fala ainda sobre a prosperidade através de quê? Do ganho honesto. Eu acabei de falar. A honestidade no ganho é como? Você trabalha o mês inteiro e recebe o seu salário. Ou é aposentado e recebe o seu salário porque você trabalhou um dia e adquiriu essa prosperidade, ou seja, esse trabalho, esse dinheiro, esse financeiro. Então, é honestamente. Como é honestamente? Porque tem muitas pessoas, muitos nós sabemos, que trabalham com dinheiro, mas sem ser honesto. Chega ali, vê alguma coisa de alguém, vai lá e passa a mão. Aí chega lá adiante e passa de novo por um preço que não vale nem a pena, porque algo foi de um preço, a pessoa chega lá e faz outra coisa. Então, essas prosperidades, nós como servos de Deus, precisamos adquirir honestidade em tudo que fazemos. Seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na escola, seja em qualquer lugar onde você for, eu for. Precisamos ser honestos. Alguém te pergunta, você é crente? Não, eu não sou não. Fica com vergonha de falar que é crente. Alguém até pede uma oração, alguém não faz na rua porque acha que fazer uma oração na rua é escândalo. E não é isso. Se o Senhor mandar, faz isso. É honesto você orar. É honesto pregar a palavra. Verdade, é honesto dirigir alguém, glória dizer que Jesus vai voltar, que o Senhor salva e liberta. Jesus. Isso é honestidade. E no seu trabalho, mais ainda. Aonde você estiver, a honestidade tem que estar no lugar onde você está. Eu não digo apenas honestidade só no financeiro, não. Eu digo honestidade na vida, em geral. Jesus. Porque se nós estivermos lá, mesmo adquirindo a finança, e ali no meio do povo não dá testemunho de que eu sou cristão, de que eu sou crente, eu estou errado aqui. Não estou fazendo a prosperidade que o Senhor manda fazer. Porque alguém vem da tua vida prosperando desse jeito, vai querer servir ao mesmo que você serve. É verdade. Então precisamos dessas coisas na nossa vida. Gênesis capítulo 3 fala isso, 3,19. Nós já lemos, já falamos aqui um pouco a respeito. Que o Senhor disse o quê? Você vai comer do suor do seu rosto. Muitas pessoas não têm comido através do suor do seu rosto, não. Tem comido através das pessoas que trabalham para ele querer tomar ou querer ficar com aquilo ali. Ah, eu não vou fazer nada, cruzo os braços, não vou fazer nada, porque se eu fizer, eu não preciso fazer porque meu pai me dá, minha mãe me dá, as pessoas me dão, né? Mas não é desse jeito. O Senhor disse que nós precisamos usar as nossas mãos para trabalhar honestamente, para lhe glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Ainda outra coisa também que falei na lição passada, investir. Como é que eu vou investir, pastora? De que forma? Eu pego um valor aqui, eu pego ele, acabo com tudo, compro tudo que não é pão, não é nada que eu não preciso. Eu estou investindo alguma coisa? Não. Precisamos pensar no investimento. Eu peguei este valor. E o que eu vou colocar ele para poder render um pouco mais? Nós vamos fazer o quê? Pegar uma caneta, uma folha de papel e começar a fazer seus planejamentos. Eu vou investir nisso. Aí vai falando sobre as coisas que você vai investir. E também você tem que perceber
o valor que você tem, se vai dar para investir em tudo que você está falando. Porque não pode ultrapassar aquilo que você tem. O seu investimento não pode ultrapassar o seu valor. Porque se você ganha um salário mínimo, R$1.500, 1.500 e alguma coisa, uma fraçãozinha, você pega aquele valor sem perceber, coloca tudo de uma vez em uma coisa. E no decorrer da semana ou do mês, o que você vai se alimentar? Com que você vai sustentar os seus filhos? Os filhos, digo, pequenos que não trabalham. Aqueles que estão ainda no seu domínio, no seu poder. Os maiores, os que já têm idade, é momento de procurar o quê? Fazer alguma coisa para ajudar também os filhos que tiverem em sua casa. Isso é investimento, isso é prosperar. Porque quando você investe com sabedoria, nós investimos com sabedoria, nós vamos ter alguma coisa amanhã. Vamos prosperar um pouco, né? Gastar somente naquilo que nós temos necessidade, foi o que eu falei. Porque muitas vezes eu não preciso disso aqui, mas eu estou com aquele vício de comprar, chego lá e compro aquilo, mas eu não estou precisando. Por que eu vou investir em uma coisa que eu não preciso? Então eu tenho que pensar primeiro, fazer os meus, né, a minha anotações, nossos orçamentos, para poder ver, ou seja, se eu preciso disso aqui, né? Se eu não precisar, eu não vou comprar isso, não, eu não quero isso aqui não. Mas muitas vezes tem pessoas que fazem o seguinte, alguém comprou alguma coisa, ah não, fulano comprou, eu vou comprar também, mas não precisa. Eu vou comprar porque alguém comprou? Não. Isso não é uma maneira de ser próspero, não é uma maneira de investir os seus ganhos. Então precisamos pensar muito bem sobre essas coisas. A Bíblia também nos fala sobre isso. Em Isaías 55, versículo 2. Esse versículo eu quero que leia. 55, versículo 2. Isaías 55, versículo 2. Vai estar falando sobre os ganhos, os gastos. Como fazer gasto, por que fazer, para que fazer e em que fazer. Diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Glória a Deus, né? Então o profeta Isaías, ele falava a respeito disso. Não gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. E não gaste também naquilo que você não precisa gastar. Porque muitas vezes aí sem perceber, às vezes não compra, no fim do mês, a cabeça está como? Preocupada porque não tem com o que suprir as necessidades. Então, vamos pensar muito bem o que vamos fazer, o que nós precisamos fazer para poder ser próspero. Aí às vezes alguém diz, ah, eu não sou próspero, eu não tenho nada. Eu não sei fazer nada. Não, sabe fazer. Só não teve ainda a diligência de fazer. Mas tem como fazer e sabe fazer. Entende? Porque muitas vezes não, porque fulano me dá, eu não preciso estar fazendo nada. Mas a nossa vida não é desse jeito. Vamos supor, nós temos filhos, né? Não digo, como já falei, os homens, mulheres, mas os menores. Como que eu vou sustentar se eu ficar parada, se eu tiver filhos, e ficar parada com os braços cruzados? Muitos têm um provedor que é o pai e a mãe, ou seja, o pai. Porque na época passada, o homem era quem provia tudo para a família. A mulher só tinha o trabalho de ficar cuidando dos filhos e cuidando da casa. Mas agora, né, abriu-se uma oportunidade para que as mulheres também trabalhem e ajudem os seus maridos dentro de casa. Verdade. Não é isso, irmãos? É verdade. Então precisamos começar a pensar nessas coisas, porque não é ele que tem que fazer, ele faça sozinho. Não, nós também temos a obrigação agora de ajudar também o seu marido em casa, o seu esposo. A gente que não tem mais pai nem mãe, temos que, eu e Lúcia, que estamos aqui, a pastora Lúcia, morando nessa casa aqui, temos que nós duas manter a casa e ver como fazer para manter. Verdade. Entendeu? E outra coisa, muitas vezes
Né? Nós não podemos deixar apenas um sozinho, porque a mulher fazia o quê? Cuidava do lar, cuidava dos filhos. E era uma lei também, né? Era porque a mulher na época não tinha nenhum poder de fazer nada não, nem de falar muito. Ela não podia falar. Mas hoje Deus abriu e o povo também, né? Como? Abriu assim as oportunidades para nós, ou seja, o espaço, a oportunidade, os nossos presidentes, as pessoas prefeitos, todo mundo, porque foi depois da Constituição que as mulheres também tiveram voz, também em algumas coisas. Isso não quer dizer que por ela ajudar o seu marido em casa, ela vai tomar a frente para querer ser a líder total. Não, não é a cabeça sempre foi o homem. Agora, em uma casa que não tem um homem, a cabeça é a mulher, porque não tem como esperar alguém para fazer alguma coisa, né? Mas tem que andar os dois como de unânime acordo. Fulano, eu vou comprar tal coisa, tu acha que eu devo comprar? Porque foi assim que eu aprendi com meus pais. Minha mãe... Verdade. Meu pai trabalhava fora, mas minha mãe ficava em casa cuidando da gente e trabalhando também, porque ela trabalhava na Suerdic, que era um local que fazia charutos de fumo. E ela trabalhava lá. Quando ela saiu da Suerdic, que veio morar cá, que ela morava em Cachoeira, veio morar cá, aqui em Conceição, ela começou a ensinar a gente a fazer charutos também. E nós, juntamente com ela, éramos pequenas ainda, mas ela sempre colocava, a gente pegava a linha, aprendendo a fazer como era, e aprendemos a fazer. Mas o meu pai estava trabalhando fora. Quando ele chegava, eu lembro-me que ele tinha uma caderneta de anotações. Quando ele chegava, ele pegava a caneta dele, ou o lápis, e a caderneta sentava na mesa, começava a fazer as contas dele, anotar aquilo que ele precisava pagar, ou tirar daquele valor, pegava o outro e entregava a minha mãe. Toma, Maria, você vai administrar isso aqui. E ela administrava muito bem, não desperdiçava com nada, e todo mundo se alimentava, todo mundo se vestia, e a casa ficava provida durante a semana. Ao ponto dela, às vezes, pegar o que tinha, que alguém, um parente, alguém chegava pedindo, ela pegava e dava aquilo ali. Mas não faltava a gente. Então isso significa o quê? Prosperidade e sabedoria no administrar a sua finança. É isso mesmo. Quando nós sabemos administrar, o sucesso é muito grande e a gente consegue prosperar um pouco. Não vou dizer que você fique rico, não. Se Deus abençoar e você ficar rico, amém. Mas se não, viva daquilo que você tem, se contente, agradeça a Deus pelo que Ele te deu. Amém, Jesus. Porque isso é louvável. A Bíblia diz assim para nós. Ainda nós temos aqui alguma coisa que nós temos que fazer. Não ser servo do dinheiro. Quem vai me falar a respeito disso um pouco? Quem pode explicar o que é não ser servo do dinheiro? Ninguém quer falar? Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Não ser servo do dinheiro, como está escrito em Mateus, capítulo 6, do versículo 1 em diante, ele fala para nós o seguinte, que não ser servo do dinheiro é não deixar o dinheiro entrar na nossa mente, nem no nosso coração. Vamos ter para usar para o nosso benefício, mas não podemos deixar o dinheiro invadir a nossa vida espiritual. É nesse sentido a vida espiritual agora. E o dinheiro e a prosperidade. Não deixar invadir nosso coração, nossa mente, sabe como? No domingo só temos culto aqui, domingo à noite ou pela manhã. Temos quinta-feira o círculo de oração. Às vezes alguns não podem vir porque está se sentindo mal, não está bem. Mas quando for no domingo, você tem condição de estar na igreja quando tem o culto pela manhã ou à noite? Tem a condição de estar. Mas muitas vezes tem pessoas que fazem o quê? Deixa a casa de Deus e vai trabalhar durante o domingo. Coisa que para Deus não é louvável. Tem o dia todo da semana para trabalhar. Mas domingo é um dia específico. É o dia onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. Aleluia. Não, eu vou trabalhar, eu vou ali ver um negócio, fazer alguma coisa aos domingos, porque eu estou precisando de dinheiro.
E muitas vezes vai e acontece não ter retorno daquilo que está pensando ter. Por quê? Porque não foi fiel na presença de Deus no domingo. O domingo foi feito para adorar. A Bíblia diz que o Senhor descansou no 7º dia, que foi no sábado. Mas nós hoje podemos adorar o Senhor no domingo também, porque estamos na presença dEle adorando a Ele. Então, não podemos roubar o dia do Senhor. Não podemos roubar o tempo dizendo que vai trabalhar para ganhar dinheiro, porque eu quero dinheiro, e esquece das coisas de Deus. E eu quero dizer também assim, a não ser que a pessoa seja empregada numa empresa, né? Porque empregado numa empresa tem a obrigação, o dever de estar lá trabalhando no domingo, né? Porque é uma ordem, né, da empresa, né? Exato. Mas a não ser isso, então é realmente isso, né? Exatamente. Nessa parte aí eu ia falar sobre isso. Que a pessoa que trabalha, porque tem pessoa que trabalha pela manhã, às vezes vai para o culto à noite. E tem vezes que trabalha à noite, vai para o culto pela manhã, né? E vice-versa. Então, nesse caso aí, não está roubando nada. Está fazendo aquilo porque é empregado de alguém e o dono domina e manda. Quando ele diz venha, tem que ir. Mas quando a gente é livre, que temos o nosso financeiro, não precisamos fazer esse esforço, não trabalhamos fora, não precisamos deixar a casa de Deus e ir para algum lugar. Temos que estar na presença do Senhor, a não ser no dia que não tem o culto na igreja pela manhã ou pela noite. É isso mesmo, irmãos? Querem falar alguma coisa? Vocês têm liberdade para falar, viu? Amém? Saber administrar o que ganha. Como é que eu vou saber administrar aquilo que eu ganho? Alguém quer falar? Já foi falado aí, né? Sim. É assim, administrar, pegar, observar, fazer seu orçamento, sua parte assim, orçamentária de tudo que precisa, de tudo que não precisa, se precisa guardar algum, separar isso aqui é para isso é para aquilo. Por exemplo, numa casa a gente paga água, luz, internet e vice-versa. Então, fazer o orçamento, essa parte aqui é da luz, essa parte aqui é da Embasa, essa parte aqui é da internet, essa parte aqui tal. E essa parte aqui é para os gastos da semana, os gastos das alimentações, Verdade. e tudo, durante a semana, durante o mês, né? Então, eu vejo assim. Exatamente, né? E outra coisa, uma coisa que eu acho muito importante, é quando a Bíblia fala sobre não dever nada a ninguém. Isso é muito importante pensarmos. Porque quando nós devemos, a gente se torna fiador daquela pessoa o tempo todo. E quando também eu faço assim um acordo com alguém, não, eu vou dar o meu nome para você comprar determinada coisa. Isso eu estou dando a minha vida para cuidar da sua. Por quê? Você talvez não tenha assim condição de pagar ou não goste de pagar. Quem vai pagar? Quem foi o fiador. Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas. E não ficar devendo aqui, acolá, ali, acolá. Se eu comprei uma coisa hoje, eu vou pegar novamente minha canetinha, meu caderninho, e vou dizer o que é que eu vou pagar esse mês. E vai lá, faz anotações. Eu vou pagar, comprei isso. Vai dar tanto. Então esse tanto aqui já é o suficiente, não vou gastar mais esse mês. Só agora com alimento, com as coisas como ela falou, água, luz, telefone, ar-condicionado que vem um pouquinho carinho e a gente tem que pagar mesmo, a energia, né, que gasta, e tudo mais. Mas no sentido de pegar para ficar devendo a alguém, não é louvável. Sinceramente, o Senhor, Ele condena não, Ele nos avisa, foi o apóstolo Paulo quem falou lá em Romanos, né? Que nós não precisamos nem devemos, não podemos dever nada a ninguém. Porque quando a gente deve, pode correr o risco de que você não tenha para pagar
E a pessoa toda vez vai para a sua porta, você às vezes se esconde porque não quer falar com a pessoa, né? Diz aí que eu não estou em casa não. Mas o correto ainda está errado também. Porque o correto é sair, atender a pessoa com educação e dizer, olha, me desculpa, mas hoje eu não tenho. Tal dia eu te dou. Agora, quando fizer aquele compromisso, naquele dia, pague aquela pessoa que você está devendo. Gente, porque se não fizermos assim, nós mesmos vamos nos enrolar todinho de uma forma estranha que não vamos conseguir sair daquilo. Então, irmãos, Igreja do Senhor, né? São coisas básicas na nossa vida que nós precisamos aprender e guardar. Não apenas deixar entrar aqui e sair cá, não. Precisamos aprender e guardar. Porque quando nós guardamos, nós certamente vamos seguir bem e ser financeiramente, espiritualmente, né, materialmente prósperos. E a prosperidade inclui todo o âmbito da nossa vida. Tudo que nós fizermos, nós vamos ser prósperos assim, desse jeito. E nós também temos aqui algumas coisas também que temos que lembrar, né? Eu já falei sobre planejamento de gastos, né? Precisamos planejar. E como eu vou planejar? Nós temos uma maneira de que nós podemos planejar isso. Fazer uma poupança. Mesmo com pouco, não, eu ganho esse aqui, eu vou tirar esse aqui. Vamos supor que eu ganho 50 reais. Eu vou precisar daquele, mas eu vou tirar 10 reais e vou colocar ali, ó. Eu vou colocar esses 10 reais aqui, nessa poupança, que é porque um dia eu vou precisar. E você fazendo assim todos os dias, quando você receber e tiver o seu valor, você vai ver como vai prosperar a sua casa e a sua vida. E a Bíblia fala sobre isso também, sobre a nossa prosperidade. Nós vamos estar falando sobre isso daqui a pouco, né? Sobre a questão dessa prosperidade. E como nós vamos fazer essa poupança? Já falei, né? Eu ganho um valor, aí eu penso assim, esse aqui eu não vou gastar todo. Eu vou colocar uma parte, guardar. E se eu não estiver precisando no momento, eu guardo todo. Quem sabe depois eu vou precisar. Aí agora eu pego esse que eu ganhei, que eu não estou precisando agora, uso todo de uma vez. Amanhã vem uma necessidade grande, o que eu faço? Onde eu vou recorrer? A quem eu vou procurar? Então precisamos relembrar a cada momento o que eu tenho que fazer. Hoje eu peguei esses 100 reais aqui, eu vou pagar tal coisa que eu estou devendo e vou guardar um pouco. Mas muitas vezes não faz assim não. A gente gasta todo de uma vez. Aí depois a cabeça fica no ar. Meu Deus, e agora? O que eu faço? A quem recorrer, a quem pedir, meu Deus. Porque muitas vezes quando nós precisamos não tem ninguém, às vezes, que se levante para nos ajudar. É verdade. Muitas vezes é seu amigo, está com você, mas se você chegar, meu amigo, me empresta aí 100 reais. Você acha que vai ser fácil o amigo emprestar? Não vai ser não. E principalmente hoje em dia não é tão fácil não. Então precisamos pensar muito bem nisso aí. Existe a parábola que fala sobre a questão de nós, dos talentos, de como guardar, de como fazer, de como trabalhar, de como fazer com ele. Nós vamos ler Mateus capítulo 25 aí. Lê até o versículo que fala sobre a questão dos talentos que o homem deu para guardar. Para trabalhar, aliás, o outro que guardou, né? 25. 25. 25 o versículo. Pode ler de um em diante até onde tiver o versículo 25. Do 14 em diante, que fala sobre a parábola dos talentos. Versículo 14. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2
ganhou outros 2. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todos os que ele tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, é desse jeito. Eu confiei a você, ou o Senhor confiou a nós, essa obra aqui. Se nós não trabalharmos nessa obra, estamos precisando trabalhar um pouco mais. Mas se não trabalharmos, nós vamos ser considerados o quê? Servos inúteis. Mas nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos louvando, estamos cantando, estamos fazendo aquilo que o Senhor manda fazermos. Mas precisamos também fazer uma coisa só: evangelizar as pessoas. E através das nossas vidas, as pessoas podem ver a diferença também. Verdade. Quando não falarmos com a nossa boca, o nosso testemunho também fala muito alto. E isso também é ser próspero, é ter prosperidade. E esse homem aqui que nós ouvimos, esses 3 homens aqui, foi igualando ou semelhante a Jesus falando com a sua igreja. Eu te dei esse talento, tu tem ele para desenvolver, para desempenhar. Mas tu não está fazendo. 2 fizeram as coisas corretas, que foi trabalhar com aquele material que foi dado para ele. O talento significava um dinheiro. Não sei qual foi o valor desse talento. Mas o que ganhou 5 teve sabedoria, foi lá, trabalhou com ele durante 1 ano e conseguiu mais 5. Não sei se foi 5 mil, se foi 50, quanto foi. Mas ele foi lá e trabalhou com aquilo ali. Por que ele fez isso? Porque se fosse outra pessoa, ia fazer o quê? Aí ele me deu, vai gastar. Vou gastar tudo e não vou fazer nada, né? Mas ele teve sabedoria, foi lá e prosperou um pouco mais. Isso significa prosperidade. Ser alguém próspero. O outro que ganhou 3 ou foi 4, foi lá também, trabalhou mais um pouco e ganhou mais outro. O que ganhou 2, foi o que eu falei antes. Eu ganho o quê? 50 reais. Eu pego aqueles 50 e invisto em alguma coisa, para que amanhã eu tenha mais 50. Mas se eu não faço isso, como vou ter prosperidade? Se eu gasto tudo e não faço nada. E o último fez o quê? Olha, eu vou enterrar isso aqui porque ele me deu, eu mesmo dele. É um homem que cefa onde ninguém plantou, eu não vou lá fazer nada não. Esse foi considerado o quê? Infiel. Verdade. Porque não fez aquilo que tinha que fazer. Porque quem sabe, ele falou o quê? O que tem um talento que não fez, tira dele e coloca na mão de quem fez o talento. Talvez aquele senhor fez uma experiência ou um teste. E aquele talento seria para ele mesmo. Mas ele fez aquilo porque eles eram trabalhadores desse homem.
Ele fez aquilo para ver a fidelidade deles, como ele ia desempenhar aquele valor. Quem sabe se ele não estaria dando para ele depois. Porque foi isso que ele falou. Tira dele e dá o que fez sim. Então, era para ele mesmo. Muitas vezes a gente faz como esse homem aqui. Negligencia o que nós temos que fazer e aprender a fazer. E acaba não fazendo. E acaba passando mal porque não prestou atenção, não fez aquilo que é feito. Porque muitas vezes alguém faz um teste comigo e com você para alguma coisa. Até na vida espiritual, como aqui está faltando sua prosperidade, as pessoas fazem prova conosco, sabia? A gente está em determinado lugar, daqui a pouco chega alguém, sabe que você é cristão, aí começa a te oferecer coisa, começa a te oferecer bebida, começa a te oferecer coisas só os dias que você sabe que eles sabem que você não usa. Muitas vezes alguém para ser bonzinho, não, se eu não fizer isso, eles vão me chamar de que não sou homem, que não sou mulher. Aí vai lá, pega aí. Foi fiel? Não. E ainda quando a igreja ou o pastor chama a atenção, ainda zanga, fica zangado, faz a cara e vai embora. Mas nós precisamos ser fiel em todos os sentidos falando. Aleluia. Até no falar, precisamos ser fiel. Porque aquilo que eu vivo é aquilo que eu prego. Aquilo que eu vivo é aquilo que eu falo. Então ser próspero também é isso. Ser fiel. Tem uma palavra na Bíblia que diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aleluia. Verdade. Se eu for fiel ao Senhor nesses pontos que estamos falando, eu vou ter a coroa da vida. Ainda também temos aqui a palavra que ele falou sobre a questão de ser uma pessoa que não seja avarento. O que é ser avarento? Ser avarento é a pessoa sair, chegar, uma pessoa até pedindo alguma coisa, eu mesmo não vou dar nada, ele que vai trabalhar. E a pessoa vendo que a pessoa está precisando. Eu não digo que dê quando a pessoa tem condição de trabalhar. Ou para beber, ou para usar coisas ilícitas, não é bom dar. Mas, se você perceber que a pessoa realmente está precisando, necessitada, aí sim, a gente pode pegar alguma coisa nossa e dar. Porque muitas vezes, quando a gente dá de qualquer jeito, nós estamos alimentando vícios, estamos alimentando outras coisas, fumo, bebida, e nós, servos de Deus, não podemos fazer isso. Verdade. Muitas vezes, devemos pegar aquilo ali. Você quer para quê? Ah, para eu comprar um pão e um café, vamos que eu te dou. Eu já fiz isso. Melhor do que você pegar o seu trabalho e dar para alguém se embriagar, se drogar, né? Então, precisamos também ter sabedoria nessas coisas. Em Provérbios capítulo 1, versículo 14, também diz que as mãos preguiçosas empobrecem o homem. Mas as mãos que trabalham, que são diligentes, o homem acaba ficando o quê? Rico, tem riquezas. Mas como vai ter essa riqueza? Trabalhando, economizando, sabendo usar, sabendo gastar. Aí sim você vai ter uma pessoa. E a riqueza talvez não seja apenas a riqueza em dinheiro, como já falei. Mas a riqueza em vida espiritual, material, no lar, na família, junto com os amigos. Tudo isso é a prosperidade que nós adquirimos de Deus. Não é pecado o homem crente ser rico, não. Não é pecado. Só é pecado deixar o dinheiro entrar para o coração e a mente. Entendeu? Porque no momento que entra para a mente e o coração, esquece de tudo. O meu Deus, ó, é meu dinheiro. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer isso? Quem não ouviu? Verdade, eu também. Quando a gente evangeliza alguém que está meio chateado, não sei porquê, com a vida, grita que o dinheiro deles que o dinheiro do Deus deles é o dinheiro. E na verdade não é assim. Nós temos um Deus que nos ajuda a trabalhar e prosperar e ter o dinheiro. Glória a Deus, verdade. Isso aí é colocar em primeiro lugar o dinheiro, achando que é o dinheiro que vai levar a algum lugar. Acontecem muitas coisas, fica doente e tal. O dinheiro não pode, às vezes, curar nem salvar ninguém, mas o nosso Deus, ele pode. Então precisamos observar essas coisas e manter a segurança em Deus.
Porque o segredo para a prosperidade está em confiar em Deus. Foi isso que eu falei antes. Nós confiamos, temos um objetivo, temos um propósito. Estamos colocando nas mãos do Senhor. E eu sei que Ele vai ver se é bom para mim e vai fazer. Se Ele vê que aquilo não vai ser bom para mim, Ele não vai me dar. Mas o que eu estou fazendo é para a glória do Senhor. Você acha que Ele, vendo a sua obediência, o seu amor, a sua fé, a sua confiança, Ele não vai te dar aquilo que você está pedindo? Pode demorar um pouco. Se Ele não quiser dar na mesma hora, porque o Senhor também é assim. Ele dá na mesma hora. Mas nós sabemos que Ele tem vontade. A vontade dEle é que tudo corra bem. Mas a vontade dEle também é dar a mim e a você na hora dEle. Porque muitas vezes, se Ele der antes, a pessoa vai lá, acaba com tudo. Né? Acaba mesmo. Vai lá e destrói tudo. Eu estava vendo ontem uma ilustração, um vídeo de duas moças. 3, aliás. Uma, ela pegou as duas irmãs, pegou e jogou fora porque era paralítica, aleijada. E a mãe ficou cega. Mas a mãe tinha posses. As duas, para ficar com o dinheiro da mãe e do pai, pegou a outra irmã, levou e jogou bem longe no mato, no matagal. O que foi aquilo? Ambição. E sabe o que aconteceu? Elas chegaram em casa e falou com a mãe que a irmã tinha fugido. E mentira, que a menina era aleijada de cadeirante, não teve como fugir para lugar nenhum. E ela amava demais a mãe. Quando chegou naquele momento, elas pegaram e deixou dentro do mato. Tirou da cadeira de roda, jogou lá. E pegou a cadeira, levou e colocou bem longe. Chegou em casa e disse: mãe, minha irmã, falou o nome da menina lá, tinha ido embora. A mãe começou a chorar e tal, deu um negócio lá, morreu. Aí agora elas começaram a se revoltar uma com a outra, que foi você, que não sei o quê. Matou nossa mãe. Mas sabe o que fez com o dinheiro que a mãe tinha deixado? 1 milhão. Gastou em 2 meses. Não quis trabalhar, não fazia nada, comeu o dinheiro todo, gastou tudo, com tudo, não sei nem com o que foi. Quando a outra chegou para pedir dinheiro, a outra irmã mais velha, ela chegou e disse que não tinha mais um centavo. Ela: e você fez o que com o dinheiro? 1 milhão de reais que minha mãe deixou. A gente gastou tudo comprando roupa, comendo, comprando sapato, indo para as baladas. Não ficou nada, acabou tudo. E agora a gente tem que procurar um emprego. Nunca tinha trabalhado as duas. A outra irmã conseguiu alguém que viu ela na estrada, pegou, ajudou, levou, colocou na empresa dele para trabalhar. Quando chegou na hora, quem foi que atendeu as duas? A irmã que ela tinha jogado fora. E era serva do Senhor. Ela prosperou, trabalhou, o patrão levou ela, cuidou dela, fez o tratamento das pernas que não andavam. Ela fez uma cirurgia, ela começou a caminhar com as moletas. E falou com ela depois: olha, quando ela levantou, reconheceram ela. Que ela era a líder do setor de trabalho, elas foram pedir trabalho exatamente naquele lugar. Isso eu estou contando como exemplo para você ver como é a questão da pessoa não ter domínio do gasto. Tudo que pega, destrói com tudo. E de repente, quando precisar, como eu já falei, o que vai fazer? Onde vai encontrar? Quem vai ter? Se a pessoa não tiver um familiar que tenha posses, mas mesmo assim, nem sempre essa pessoa ajuda. É verdade. Porque você sabe que a pessoa que tem mais posse, às vezes, não ajuda ninguém. Mesmo que esteja ali vendo que a pessoa está precisando, mas não ajuda. E tem outros que dizem: vai trabalhar, como eu trabalhei. Não é isso? Vocês já ouviram isso, não? Eu até medo. Então, nós temos que poupar o que é nosso. Trabalhar com o que é nosso, para poder adquirirmos o nosso bem. E confiar em Deus, porque muitas vezes as pessoas não confiam em Deus. Por isso que não cresce, por isso que não é próspero em nada. Nada, nada. Nem no espiritual, nem na vida pessoal, nem tampouco financeira. Precisa ter um domínio sobre essas coisas. Nós precisamos. Creio que muitas pessoas precisavam ouvir esse estudo, porque nós que estamos aqui estamos aprendendo. Verdade, né? é verdade. Que é muito importante para a nossa vida secular.
Às vezes, não vou para a igreja, que eu não gosto de estar na igreja todo dia, que não sei o quê, mas perde de aprender o que é necessário para a nossa vida. É isso mesmo. E nós precisamos da confiança em Deus. Nós temos também 12 mandamentos que falam a respeito dessa prosperidade. Eu vou só ler aqui, mas eu não vou ler todos os versículos, porque já está chegando quase o final, quase o horário de encerrar. Mas um deles é o seguinte: a Bíblia fala que nós devemos continuar no azul. Quem é que sabe o que é azul? Eu sei que vocês sabem. Vocês conhecem banco, conhecem poupança, conhecem a questão dos bancos, o que é que acontece com eles lá. Um talão de cheque tem uma conta no banco, e essa pessoa tem uma conta corrente. E precisa fazer com que essa conta corrente prospere. Porque se você não investir nela, não trabalhar com ela, você vai ficar como? No vermelho. Vermelho significa você ficar devendo ao banco. Não é isso, pastora Marcena? Pode falar. É isso mesmo, né? Eu pergunto, ela fica só me olhando, né? Mas pode falar. Estão com a oportunidade para falar o que vocês pensam. Eu estou falando sozinha, mas eu quero que vocês me ajudem falando. Ficar no azul. Foi como falei antes, a ninguém deva coisa alguma. Principalmente a banco. Quando a gente deve uma coisa ao banco, meus irmãos, é difícil. Para a gente pagar é uma luta. Porque vai crescendo juros indevidos, e a gente se aperta muito. Então, quando fizermos qualquer coisa nos bancos, em algum lugar, precisamos ficar no azul, não no vermelho. Romanos foi o que nós lemos mais cedo, capítulo 13, versículo 7 a 11, fala sobre isso. Se quiser repetir só o versículo 8 e o 11, nós vamos estar lendo, né? Agora, uma coisa a gente precisa dever, como a Bíblia diz: o amor ao próximo. Porque eu não devo nada a ninguém, mas a Bíblia diz que mesmo qualquer coisa a gente não deve, mas o amor a gente deve mesmo sem a gente querer. Já pensou com uma situação dessa, né? O amor a gente não pode deixar de ter, porque a Bíblia diz assim, que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. E se eu me amo de verdade, eu vou amar o meu próximo. Vou ter compaixão pelo meu próximo. Vou ver que o meu próximo talvez esteja precisando de uma palavra, né? De alguma coisa. Eu vou tentar falar com ele. Uma coisa que eu sempre digo: não precisa a pessoa chegar para a pastora Marciana e falar: ô pastora, eu estou com fome, eu estou precisando isso. Você que tem o Espírito Santo de Deus, o discernimento da sua vida, que é um dom que precisamos buscar do Senhor, Ele vai dizer no momento: olha, aquela pessoa está precisando de X, de tal coisa, de um alimento, de uma veste, de um sapato. Isso já aconteceu muitas vezes. Então, nós precisamos buscar o Senhor para ter essa mente de Cristo, para ter essa percepção das coisas que estão acontecendo. Com o irmão. Pode ler, quem achou? É para ler qual versículo? Versículo 8 e o 11. Diz assim: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E o 11 diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Glória a Deus. Então, irmãos, é assim, como já falamos, né? Nós devemos ficar devendo nada a ninguém. Nós temos também outra coisa aqui que nós precisamos ler, ouvir e entender. Muitas vezes, né, a gente costuma fazer empréstimos, não é isso? Mas a Bíblia também não é a favor da gente fazer empréstimo com ninguém. Porque ele fala aqui o quê? Cuidado com os empréstimos abusivos. Tem pessoas que abusam de você e de mim quando fazemos um empréstimo. Pega os juros, como já falei, os juros altíssimos e coloca ali. Você faz um empréstimo hoje para se ajudar em alguma coisa que você está precisando. Mas quando for amanhã, na hora de você pagar,
você vai ver que não foi nem muito louvável fazer esse tal empréstimo. Por quê? Você vai ver os juros que está acima daquilo que você vai pagar. E todo mês você vai tirar aquele valor, seja quando for um valor até maior do que o que você fica para pagar suas contas em casa. Então, temos que ter cuidado com isso. Sobre, como a Bíblia fala, né, que nós precisamos mesmo ter cuidado com essas pessoas. Não, eu te fio isso aqui, eu te dou tanto, você me dá tanto. A gente tem que observar essas coisas. Porque tem muitos agiotas por aí, iludindo o povo e enganando. A verdade é essa, enganando o povo. Com coisas que vai ser bom, é bom para você, porque vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando é no fim de tudo, você está enrolado. Sem coisa, às vezes até o dinheiro que você recebe não dá nem para você comer. Por causa do empréstimo. Então tenha cuidado também com essas coisas, com esse tipo de empréstimo. Eu sei que muitas vezes a gente realmente precisa ter necessidade mesmo, mas a gente tem que observar as coisas, ter cuidado, porque é muito importante. O Senhor, Ele nos adverte com essas coisas que nós precisamos ter cuidado com isso. Porque é uma maneira que o inimigo achou de fazer, sabe o quê? Ele tirar a sua prosperidade. E a paz. Tira a sua prosperidade, tira a sua paz, porque quando não tem para pagar, fica como? Sem sequer nem dormir de noite. A Bíblia diz também em Provérbios que muitas vezes a pessoa perde a cama. Como é que perde a cama? Com as preocupações da vida, com as coisas que fez que não percebeu na hora que estava fazendo e acabou fazendo né? E complicando a situação. Então vamos ter cuidado com isso, irmãos. Vamos pensar primeiro muito bem se você vai ter condição de fazer isso, se vai precisar mesmo, ou se você vai precisar usar o seu valor que você tem para quitar aquilo que você precisa. Muitas vezes a gente não precisa nem fazer esse tipo de empréstimo, porque a gente sabe que é absurdo mesmo. Eu digo a você, uma época eu trabalhei com isso e passei até abatida. Por quê? Batida não, quase prejudicada, porque alguém tinha feito outro empréstimo em outro banco, em outro lugar, depois veio para minha porta dizer que foi eu que peguei para mim, quando eu não fiz isso, nunca, jamais. Chegou aqui na minha porta para me desacatar, mamãe e papai estavam vivos ainda. E que você pegou o dinheiro da minha mãe, que eu digo, eu peguei o dinheiro de tua mãe, como? Ela fez um empréstimo comigo, que eu trabalhava com isso, e o rapaz lá. Mas eu não posso pegar nada de ninguém sem o seu dono. Ela me pediu, ô irmã, ô Francisca, tu vai comigo até São Gonçalo para eu pegar. Eu digo, eu vou com a senhora, assim, pedi permissão lá no setor e fui com ela. Chegando lá, ela recebeu o valor dela, que foi um valorzinho até grandinho tudo. Ela recebeu, viemos para casa. Passou aquela, me disse, olha, entrou aqui em casa para contar o valor, que ela não contou logo lá. Ela disse, é esse aqui mesmo? Eu disse, é. Aí Lucinha contou comigo e ela foi para casa. Quando foi depois, uns 3 dias depois, eu vou saindo para o trabalho, encontro a filha que chegou na porta com desaforo, batendo na porta e falando. Aí eu disse, entra aí um pouco. E ela começou a soltar palavrão. Eu digo, olha, em primeiro lugar, você me respeite meu pai e minha mãe, porque eles estão aqui. E a casa não é qualquer casa que você me soltar seu palavrão aqui não. Se você for soltar seus palavrões, seu nome, põe esse daqui pra fora. Eu falei mesmo. E aí ela falou, eu digo, olha, amanhã você vai no setor lá, conversar com o dono do banco, porque ele vai estar aí amanhã, ele é de Salvador, mas vai estar aí amanhã. Ela foi, quando chegou lá, ele conversando com ela e tal, e ela agressiva, e eu lá. Eu digo, eu não peguei nada, e você sabe mesmo. Era do banco da Ecoval. Um colega nosso, muito um servo de Deus também. E Raimundo, esposo da moça aqui também. E aí eu disse pra ela, ele chegou assim, falou, a senhora vai ficar aqui um pouco, que eu vou pesquisar o que foi que aconteceu. Quando ele pesquisou lá no computador, entrou em contato com o banco lá, em Salvador, que ele era também com lá do banco, ele descobriu que foi o filho dessa mulher que fez o empréstimo, e de um valor bem maior. Aí ele falou com ela, olha, aqui tem um empréstimo realmente, mas tem o nome de fulano de tal, é o que seu.
Ah, é meu irmão que mora em Salvador, então pronto. Então você vai chamar ele e vai conversar com ele e com sua mãe. Porque ela não fez nada disso, quem fez foi seu irmão. Ficou com a cara no chão, passava por mim, nem me dizia oi, nem direcionava a palavra. Mas eu falava, oi fulano. Ela botava a cara pra cima e ia embora. Mas depois mudou um pouquinho, passou e começou a falar novamente. Mas o que é que acontece? Às vezes isso traz problema para nós. Aí eu resolvi sair, eu digo, olha, sabe de uma coisa, eu não vou mais trabalhar com esse negócio não. Peguei e saí. Foi na época que eu fui trabalhar na BEM, né? Então é assim, quando o problema não está no banco que você foi lá fazer o empréstimo, está ali alguém que fez e vem dizer que foi você quem fez. Então nós precisamos ter cuidado, muito cuidado. E ainda quando alguém chegar, olha, assina esse papel para mim aqui, né? Assina esse papel para mim. Você não vai assinar porque você não quer se comprometer com coisa dos outros. Primeiro temos que ler documentos, papel, para poder assinar qualquer um, seja o que for. Porque assim que você coloca a sua caricatura ali, ou seja, a caligrafia, o que é que vai acontecer? Você se tornou fiador daquela pessoa e você vai ter a obrigação de pagar os danos dela. É verdade. Então precisamos ter cuidado com essas coisas, porque já aconteceu isso com gente aqui nossa, viu? De comprar materiais para alguém, dar o nome, e depois a pessoa não pagou um centavo. Quem pagou? A pessoa que deu, que fiou a pessoa, deu a fiança. Já aconteceu isso também conosco. A pessoa vinha fiar, né, da assinatura de confiança. A gente não deu nem assinou, mas foi lá com a pessoa, disse a pessoa de confiança, direito e tal. E aí depois a pessoa abriu o pé no mundo que teve que pagar a gente porque levou a pessoa lá com confiança. E outra pessoa até mudou de endereço. Tome aí, como é que você conseguiu? É brincadeira. Pois é. Morava em casa fixa e tudo, o endereço fixo sumiu, meu irmão. E aí teve que Então. pagar esse valor. Então nós que já passamos, a pastora Marcela está aqui, coitada. Coitada não, que ela, graças a Deus, venceu, superou. Mas o valor não foi pequeno do objeto, foi muito grande. Então, desse tempo para cá, ela aprendeu a lição. Eu creio que ela jamais vai fazer isso com ninguém. Porque a gente que faz isso está se colocando como pagador daquilo da pessoa. E a gente fica esperto, porque na maioria das vezes, E ainda acho que ficou inimiga dela, da pessoa. Zangada porque ela foi procurar. e na maioria das vezes a pessoa, a gente fica até assim, pessoas até direita, de confiança, procura a gente, mas a gente tem medo. É. Que já apanhou, minha mãe costumava dizer assim que gato escaldado de água quente, quando ele vê frio, tem medo. Com certeza, Já levou então. uma lapada boa de esperar, né? Verdade. São coisas que a gente precisa aprender. Às vezes a gente aprende apanhando mesmo. Porque, não, eu vou dar que a gente conhecida, é vizinho. Aí a gente vai lá e faz e tal. Quando depois, essa pessoa usa de má fé com a pessoa. E vai lá e age de uma maneira totalmente diferente daquilo que falou. Então, né, eu já falei sobre a prosperidade, ou seja, o planejamento, sobre aquilo que nós precisamos fazer num planejamento para poder ter os nossos bens, né? A finança, prosperar. O planejamento é o mesmo que eu falei quando eu falei sobre a questão de construir alguma coisa no outro dia. Você vai pegar, vai fazer o planejamento de tudo aquilo. Você vai construir um edifício. Você vai construir esse edifício sem fazer um planejamento? Não. Vai primeiro olhar o que é que vai precisar para fazer Então depois vai ver as sapatas, vai ser com ferro, com cimento, com não sei o quê. E tudo mais. Então precisamos fazer um planejamento de tudo isso que vamos continuar fazendo na nossa vida. A vida cotidiana, como já falei, é a mesma coisa da vida espiritual e da financeira também. Então precisamos fazer planejamentos com essas coisas. Os gastos também, que eu já falei, consiste em que a gente gastar aquilo que estamos precisando, como já falei. É só uma... para poder falar a respeito. Recapitulando as coisas, Isaías 55, versículo 1 fala também sobre isso. Vamos ler esse versículo aí. Isaías 55, 1. 55, 1.
Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Glória a Deus. Ele falou que veio a comprar sem dinheiro e sem preço. Isso na presença de Deus. Né? Ele dá a você de graça aquilo que o mundo não dá, o que os nossos empresários, nossos presidentes, nossos pastores não, nossos prefeitos, os pastores dão, porque os pastores estão na casa de Deus orando, clamando, instruindo, né, os irmãos, a igreja, e esses sim dá, mas Deus dá mais ainda, que ele fala que dá de graça. Vinde, comprai, comei, de graça, né? Então nós precisamos ainda lembrar que nós que trabalhamos, né, seremos abençoados por Deus naquilo que nos satisfaz. Porque muitas vezes muitas pessoas vão fazer coisas que não satisfazem o homem, não satisfaz a Deus, não satisfaz a sua própria prosperidade, né? E aí vai lá e faz o quê? Aí o Senhor disse através do profeta Isaías: vinde, comprai, comei de graça, né? Não precisa você pagar alguém para viver, para fazer alguma coisa para você, não. Assim no sentido de comer, de construir alguma coisa e tal. Isso aí, ele diz: vinde, comprar e comer. Como é que eu vou comprar e comer? De graça. Se tudo hoje está pelo olho da cara. Você chega no mercado hoje, está um preço, no próximo está outro. Aí nós vamos pensar nessa palavra, como comprar de graça e comer de graça. Se tudo está assim. Mas o que ele está falando aqui é sobre a sua bênção, as bênçãos que ele dá para nós de graça. Não precisa pagar. Porque você vai a um cartomante, um necromante, ele vai cobrar de você um absurdo para dizer que vai adivinhar o seu futuro. E Deus não é assim. Deus, ele te dá de graça. Você basta fazer, sabe o quê? Continuar confiando, orando e tendo fé. Dobrando os seus joelhos e pedindo para ele, porque ele vai te dar de graça. Isso já aconteceu e vai acontecer até a volta do Senhor. Amém. Glória a Deus. Na casa do sábio, como o provérbio diz aqui, há comida e azeite, mas o tolo destrói tudo com sua própria mão. Como é que ele destrói? Como já falei antes, pegando tudo e jogando de qualquer jeito, comprando tudo que vem. Ah não, eu vou comprar isso aqui, mesmo que não está precisando. Aí vai lá e compra. E compra e não faz o orçamento. Quando é no fim de tudo, cadê o dinheiro? Às vezes até fica devendo lá porque comprou demais e não deu para pagar. Então quando saímos para fazer compras ou fazer alguma coisa, tenha tudo anotadinho, ó, aqui eu vou comprar isso. Olhe no seu armário. Eu estou precisando do que hoje? Aí vai lá no armário, vai tirando as coisas e olhando o que é que falta. Aí vai repor aquilo que está faltando. Mas não faz isso. Chega lá, compra. Sem motivo, sem perceber, sem sentido. E acaba se enrolando novamente. Né? Então seja um investidor daquilo que você tem. Já falamos também antes sobre investimento. Investir como? Já falei, eu pego R$50 ou 100. Aí eu vejo ali, eu digo, não, eu vou tirar esse aqui, deixa eu ver quanto eu estou devendo a alguém, o que eu quero comprar. É X. Aí eu chego lá, compro, pego o outro que ficou e guardo. Aí você vai ter um sucesso. Vai ser alguém bem procedido, bem prosperado. E o bem próspero. Então, desse jeito a gente consegue viver. Falei outra coisa aqui, deixa eu ver direitinho o que foi. Outro benefício que o Senhor nos manda aqui. Nada de se sonegar o imposto. O imposto é uma das coisas que a gente precisa pagar.
seja quanto for, mas a gente precisa pagar o nosso imposto depois da nossa casa. A gente sabe que agora está aí o decreto. Se você levar um tempo sem pagar seu imposto, o seu imóvel não é mais seu. Mesmo que você comprou, construiu, ajeitou todo bonitinho, mas se vier o imposto você não pagar, o governo tem o direito de chegar e tomar. E aí? Você fica com o quê? Nós ficamos com o quê? Então precisamos ter cuidado também em pagar o nosso imposto, porque o próprio Jesus, ele não deveria pagar imposto, mas ele pagou. E mandou Pedro chegar lá e pagar o imposto dele e de Pedro. Então, irmãos, vamos continuar sendo fiéis ao Senhor dessas coisas. E o objetivo desse estudo foi fazer o quê? Foi fazer com que venhamos lembrar que precisamos ser fiel ao Senhor e ter prosperidade em todos os sentidos falando. Amém? Amém. Amém. E que o Senhor Jesus venha aplicar essas palavras nos vossos corações e que nós possamos continuar sendo fiéis ao Senhor sempre. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos orar ao Senhor agradecendo por esse estudo que foi maravilhoso e que Deus nos deu assim, né, a condição de estar falando, ensinando. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Sim, meu Muito Deus. obrigado por este momento que estamos em tua presença. Amém, Ó Deus, Jesus. acabando Sim, esse Pai. estudo, Senhor, que o Senhor venha nos iluminar para que nós possamos seguir, Senhor, certo, Senhor, a reta Verdade, desse estudo, Deus. Pai. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. E seja conosco hoje, amanhã e sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas vamos fazer mais um louvor, depois estaremos orando, agradecendo a Deus pela sua bondade, sua graça sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos fazer aquele louvor. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor para todo sempre. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. O meu nome meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui,
Nós queremos já te agradecer, porque o Senhor esteve e está ainda conosco neste lugar, Pai. Ó Deus, nós queremos te louvar, Pai, por esta manhã maravilhosa. Queremos te agradecer por esse estudo maravilhoso, Pai. Ó Deus, que nos ensina, nos ensinou e continuará nos ensinando, nos fazendo lembrar todas as coisas, Pai, que nós temos, ó Deus, que fazer para continuar, Senhor, sendo prósperos, não apenas financeiramente, mas espiritualmente e mais ainda, Senhor. Ó Deus, toma tudo nas tuas mãos, Senhor. Seja conosco, abençoa cada um dos teus filhos, tuas filhas, livra de todo mal, Senhor. Ó Deus, e dá um restante de domingo abençoado, em nome de Jesus, e uma semana também próspera e abençoada por ti, para a glória e honra no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor, hoje e amanhã, em todos os dias da nossa vida. Nós te agradecemos desde já, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai. Oh, aleluia. E à noite nós estaremos aqui para mais um momento de adoração ao nosso Deus. Que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe, nos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, Jesus. Glória a Deus.